Graça e paz, meu querido e amado irmão. Esse programa é o programa Semeando Esperança da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Valparaíso. Nós vamos gravar uma série de mensagens com título ou com tema Jesus, o Bom Pastor. Ele é o nosso pastor por excelência, é o soberano pastor. Baseado no Evangelho de João, capítulo 10, dos versos 1 a 18. Mas o versículo que nós vamos abordar, a nossa reflexão de hoje, é o versículo 11 de João 10, do capítulo 10, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queridos, a palavra grega para bom aqui no texto de João é a palavra kalos, que tem o sentido de um ideal de perfeição. Ou seja, quando Jesus Cristo diz que Ele é o bom pastor, é porque Ele é o pastor perfeito. Ele é o pastor por excelência. Ele é o soberano pastor das nossas almas. Ele pastoreia a sua igreja de forma perfeita e completa. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos para os homens de Deus, nós olhamos para homens que foram excelentes pastores. É o caso, por exemplo, de Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, que escreveu a carta de Tiago, que tem esse tom pastoral, que se apresentava como um homem de oração e um homem que estava sempre preocupado com a situação do próximo, sempre preocupado com a situação do próximo, e Tiago orava para que os seus irmãos fossem convertidos, os seus irmãos judeus fossem convertidos ao cristianismo. Mas nós poderíamos pensar no próprio João, João que ficou conhecido como o apóstolo do amor, e as suas cartas ele escreve sobre o amor de Deus e também o amor que nós devemos ter para com o próximo, onde se resume os 10 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, nele não está a verdade, porque ele diz que ama a Deus a quem ele não vê, e como é que ele pode não amar o seu irmão a quem ele está vendo? Então João ficou conhecido como o apóstolo do amor. E nós temos o próprio apóstolo Paulo, plantador de igreja, um homem que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento e que nós encontramos tanta consistência na doutrina do apóstolo Paulo. Quem não gostaria de ser pastoreado por esses homens da Bíblia? Tiago, João e o apóstolo Paulo. Mas se a gente for dar um exemplo contemporâneo, nós poderíamos dar o exemplo do pastor Francisco Leonardo, um holandês, que foi diretor do Seminário Presbiteriano do Norte, está na Holanda, ainda está vivo, com mais de 90 anos, e o que se fala do reverendo Francisco Leonardo, que ele foi um grande homem de Deus, um homem piedoso, um homem piedoso, um homem de Deus. O pastor Augusto Nicodemos é casado com uma das filhas do reverendo Francisco Leonardo. Mas, meus irmãos, mesmo esses homens de Deus, certamente eles têm limitações, porque não existe modelo de perfeição em relação aos homens e aos pastores, mesmo sendo crentes e obedientes. Mas Cristo é o pastor por excelência. Cristo é perfeito. Cristo é o soberano pastor. Cristo é aquele que nos consola, que nos dá vida, que nos protege, que nos guarda, que provê as nossas necessidades e que proveu a nossa salvação para a glória de Deus. Que você possa ser pastoreado diariamente por Jesus Cristo, que é o nosso pastor, que é o pastor soberano das ovelhas. Nós somos ovelhas do pastoreio, nós somos ovelhas do rebanho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Descanse no pastoreio de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que o cuidado de Deus seja sobre a sua vida. Deus te abençoe.